Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é Assistimos Soul. Fala aí, gente, tudo bom? Vocês estão vendo minha orelhinha aqui, ó. Disney! Em homenagem ao canal da Disney. Ao streaming da Disney. É o streaming da Disney. Então tô aqui de orelhinhas da Minnie. Eu nem sei se existe ainda o canal da Disney. Eles tinham Disney Channel. Eu acho que ainda tem Disney Channel, sim, pra criança, com desenhos pra criança, sim. Mas, enfim, a gente veio aqui falar pra vocês sobre o... Peraí, dá boas-vindas pras pessoas. Eu sempre esqueço. Aí depois ele falou, que eu não faço direito à abertura. Então vamos lá. Do jeito que tu fala, parece que eu sou um reclamão. Mas não, enfim. você só é mais certinho do que eu. Então, gente linda, se é a sua primeira vez no canal, se inscreve. Ou se não é a sua primeira vez e você não se inscreveu, o que tá esperando? É só apertar aqui, ó. Inscreva-se. Aí você vai aparecer inscrito, depois clica no sininho colorido, pretinho, e você vai receber todas as notificações do nosso canal. Deixa seu comentário, seu like ou dislike pra esse vídeo, que é muito importante pra gente, nós adoramos interagir com vocês. E se você já é inscrito no canal, seja bem-vindo também, não deixa de se inscrever, clicar aqui no curtir ou descurtir. E como a Ana falou, o tema do vídeo de hoje é a nova animação do Disney Plus, Soul. What the? Wow! Oh my goodness! Oh my goodness! Help! I'm not done! Holy! Oh my goodness! That's weird. The count's off. There's a soul missing. It's my life. Can you help me get back? Come on! This won't be a disaster. That's for sure. Soul é a nova animação da Disney com a Pixar, como a gente acabou de falar, e o próprio nome já brinca, né? Soul é o ritmo, né? O ritmo do jazz, né? Assim, o estilo do jazz, e soul também em inglês significa alma. Então a gente faz essa brincadeira, porque Joe é mole. Soul vai tratar da vida do personagem chamado Joey, que é um aficionado por jazz, um aficionado por música, ele sempre quis tocar numa banda, até que ele consegue e logo depois ele recebe o convite, né, e logo depois ele morre. E a história vai se basear no Joey tentando voltar inconformado, né, com a sua morte, tentando voltar a habitar o seu corpo, e no meio dessa confusão ele acaba sendo confundido com um mentor, que seriam os espíritos que estimulariam novos espíritos ou novas almas, se você preferir, a nascer, e ele conhece a 22, que é uma alma que se recusa a nascer há muito tempo, né? Se você parar para pensar que 22 é o número de criação deles, vamos dizer assim, ela é a 22, e a gente já está com mais de 1 bilhão de pessoas na Terra, então... São 7 bilhões. 7 bilhões de pessoas na Terra. Chegaram quase a 8. Imagina, então, que número... Verdade. Imagine então há quanto tempo ela está postergando. E é engraçado porque eles aproveitam isso para mostrar ela se relacionando até com alguns personagens históricos, conhecidos, famosos, e aí isso gera algumas brincadeirinhas. Mas, na verdade, o Soul vai acabar tratando sobre o que seria a vida realmente e o que a gente faz sobre a vida. Como é que a gente aproveita a vida, né? Ele o tempo todo ele tá passando uma ideia de que ele acha que ele não viveu o grande momento dele, porque ele espera um grande momento. Não sei se porque ele descobre, pra ele, quando ele descobriu o que ele queria fazer da vida dele, é um momento muito mágico. E ele depois fica querendo repetir esse momento mágico na vida dele adulta, e não acontece essa coisa louca que ele fica achando que vai sentir. E ele está em busca nessa sede, quase que numa forma assim ilusória, dessa coisa, desse momento arrebatador, visceral, e que vai ser incrível e único, e ele acaba não valorizando tudo que ele viveu e todas as pessoas que passam pela vida dele. E a animação, como sempre, ela pode ser um filme visto por crianças e vai ter a sua alegria, a sua diversão, e pode ser um filme também visto por adultos, por famílias, e vão ter, então, outras informações, outras formas de a gente ver, de entender, de discutir, e aí vai ter um filme, né, junto, adulto e de criança ali juntinho, bem legal. Eu acho também bacana a forma como eles retratam essa ideia da criação de novas almas. Ela não ficou muito ligada a nenhuma religião muito específica, eu achei que ficou muito
ecumênico, bem Isso eu falo, solto. eles foram muito espertinhos porque eles não se amarram a nenhuma noção religiosa. Eles se amarram à existência de alma. Acabou. E aí você não tem uma visão de Deus, de santos, de anjos, ou de assim, dogmas religiosos sobre reencarnação, qualquer coisa muito assim. Tem alguma coisa ou outra, mas é bem pouco. Na e verdade, aí você eles colocam até como existência assim de mundos quânticos, né? De realidades é um quânticas. filme não materialista, claro, porque é um filme que vai falar sobre alma. Então, exatamente, ele vai acreditar que existe alguma forma, alguma vida após a morte e que existe uma vida antes da morte, já que eles se preparam para esse reencarnar, né? E ele vai dividir basicamente a história, né, nesses dois personagens. Um que viveu, mas que não valorizou o que viveu, e outro que não quer viver, porque também não valoriza a vida. Então, de qualquer forma, é um filme sobre valorização da vida e sobre, afinal de contas, como viver e aproveitar. E o que é viver. E a relação entre eles é muito legal, a química é muito bacana. Acho que a estética é muito gostosa de assistir, é suave, é legal. E dá pra você uma sensação muito boa. A trilha sonora é incrível, claro, porque a gente está tratando de música, né? Então ela tem um impacto muito presente. Ela vai basicamente ser variações de jazz e arranjos de jazz bem legais, e que também é bacana para criança, porque eu até já vi algumas coisas, pessoas falam que o jazz ele não chegou nessas crianças, nessa geração mais nova. Eles não conhecem jazz, nunca ouviram falar muito de jazz. Então acho bacana, que é uma forma de você trazer, introduzir essa música que é tão bonita para as crianças, mas que às vezes acho que é um pouco adulta, um pouco sofisticada. Todo mundo tem a visão de que ela é um pouco sofisticada para criança, mas ela ficou muito legal e muito adaptada dentro da história, e ela faz todas as nuances necessárias para te envolver, te animar, te entristecer ou te deixar com suspense naquele momento. Assim, quem faz a voz do Joey é o Jamie Foxx, quem faz a voz da 22 é a Tina Fey. O Graham Norton também faz a voz de um dos personagens, eu acho que ele faz a voz do Jerry, que é o contador. De um dos Jerry Contador. O Jerry, porque os outros são São Zé. todos contadores. Os outros são o Zé. Mas são todos Jerry, porque todos se chamam Jerry, todos os... Não, ele não se chama... Ele tem um nome diferente. Não. Eu tô confundindo o nome... Ele é Terry. Ele não é Jerry. Terry, Jerry são os que ficam tomando conta das crianças. São supervisores dos mentores. Isso. E ele é o Terry, que é o contador. E que também foi uma saída gráfica muito legal, muito Sim. interessante, muito inteligente, porque eles são como se fossem responsáveis, né, por toda aquela organização, e eles são uma força quântica, e que pode ser qualquer coisa. E aí eles aparecem de uma maneira assim, meio pós-moderna, assim, de desconstrução, né? Pós-moderna, acho que é. Né, de desconstrução. Na verdade, acho que ela segue o modernismo, às vezes parece quase... Ele até fala, né, do Museu de Arte Moderna, segue pra lá e tá ele assim. E ele fala até que assim, mas eles têm essa coisa da corporificação humana, né? Da cabeça, tronco, membros, o olho, embora não seja exatamente como a gente E eles podem se transformar acredita, na forma que eles fizeram. Mas tá ali, você reconhece E o eles olho, falam a boca. que eles apresentam aquela forma para que as pessoas para que a gente consiga conviver, conversar e dialogar. Ter uma noção da existência deles. Eles mesmos não têm essa forma. E aí eu achei... Deixa eu só terminar de falar aqui uma coisa que eu ia falar. E aí, quem faz a voz dele é o Jamie Foxx, e quem faz a voz dela é a Tina Fey. Combina muito. Isso em inglês, tá? Isso em inglês a Tina Fey. É difícil, eu não lembro de algo que eu tenha assistido dela que eu não tenha gostado. Eu gosto dela desde o Saturday Night Live, que ela fazia o Weekend Update com a Amy Poehler. Amy Poehler? Amy Poehler. E é mais uma coisa dela que eu gostei. Jamie Foxx também eu costumo gostar das coisas que ele faz. Né? Ele teve alguns probleminhas com o Homem-Aranha, Ameaça de Eletro, mas vai ter a chance de se recuperar porque ele foi contratado para o novo Homem-Aranha. Todo mundo foi, menos a gente. Mas estamos aí, né? Se precisar que a gente reviva algum papel, a gente a gente pode estar aberto a convite, tá, pessoal? Agora, tem uma coisa que eu, pelo menos, não vi falarem tanto assim, que é uma homenagem a toda a cultura negra, né? Se fala tanto da necessidade de inclusão, se fala tanto da necessidade de valorização da cultura negra, e basicamente todos os personagens, pelo menos os personagens principais, são negros. O jazz, quer queira que não, é uma música da cultura negra.
Então o Soul, além de tudo, ele faz essa homenagem, vamos dizer assim, ele chama a atenção para o valor da cultura negra. E Sem ser um filme panfletário. Não é nem um pouco panfletário. É bem natural. Sim. É tipo assim, normal. É uma realidade de um cara que é negro e que curte jazz. Inclusive o pai dele fala para ele, né, quando ele vai conhecer, ele fala, não, você precisa conhecer, porque esse é o nosso... é a nossa contribuição para a cultura americana. E é bom ressaltar isso. É bom, é muito legal. O Luca até, a gente trocou uma mensagem rápida depois que o filme, ele até chamou atenção para uma coisa que realmente o início do filme é um pouco arrastado. Você não vai rir tanto nesse filme quanto você está acostumado a rir nas outras animações da Pixar. Ele é um filme gostoso, tem os momentos de risada, mas ele não é um filme também para você ficar Ele não é acelerado também. Todo. Ele precisa contar uma história e ele precisa também levar a reflexão, porque os personagens estão refletindo. Sim. E embora ele não é lento, mas ele também não é aquela coisa assim, tipo, por exemplo, que você encontra no outro filme da Pixar, do Toy Story, que muitas vezes ele assim, embora ele tenha reflexões, mas ele é muito mais rápido. Esse não, os personagens estão vivendo um momento. Então você vai ter um ritmo, primeiro um está se descobrindo, de qualquer forma os dois estão se descobrindo, embora um já tenha vivido e o outro não, ambos estão se descobrindo, e eles vão acabar juntos, né, encontrando uma forma de se ajudar, de se inspirarem um ao outro, eles encontrarem o seu caminho. Também acho que assim, eu esperava até um pouco mais desse filme, que fosse um pouco mais emocionante. Esse aqui acordou de uma vibe de me fazer chorar assistindo alguma coisa de qualquer forma, mas não conseguiu ainda até o final do dia, porque ele tá com essa coisa de me botar vários curtazinhos da Pixar ou da Disney. Por isso que eu tô com a orelhinha em homenagem à Disney, que eu tô desde que eu acordei vendo Disney, com amor. Não é o objetivo de e aí tá só vendo coisinhas assim, emocionantes. Eu falei, não vou chorar. Coisas leves, a ideia era essas coisas leves. Então, não, achei leve. Não, peraí, primeiro, que esses desenhos não são leves pra adulto, é só pra criança que é leve. Quando você é adulto, nenhum desses filmes é leve. Não, tudo bem. A gente não Disney não é leve pra adulto. Eles não pegam leve com a gente, não. É Pixar, né? Pixar. Não, às vezes nem o Disney. Se você olhar bem fundo aí em cima, que também não pega leve. Agora, eu acho que o problema não é se ele é melhor do que eu esperava. Eu acho que ficou um hype um pouco elevado em cima dele. Porque, quer queira que não, exige coragem você passar o trailer de uma... Você fazer como o primeiro trailer de uma animação, só você dizer que o cara vai morrer no início do filme. Então isso pode criar algum tipo de receio. Eu acho que eles se sentem mais confortáveis por causa daquele Viva, a vida é uma... Eu acho que é Viva, a vida é uma festa. É isso mesmo. Né? Fala também sobre a morte, numa concepção mexicana, né? mas fala sobre isso, então acho que eles se sentiram mais seguros. Mas é uma boa animação, a trilha sonora é muito gostosinha realmente, e eu acho que a lição é muito, muito legal, assim. Eu não vou dar o spoiler aqui de qual é a lição do filme, mas eu acho que cabe uma reflexão assim, bem bacana sobre esse mundo que a gente vive hoje, de que as pessoas acham que tem que fazer alguma coisa muito marcante para aparecer, que elas acham que tem que fazer uma coisa grandiosa para aparecer, e aí as pessoas numa busca de uma missão. Não, eu acho até que, como a gente está vivendo hoje num mundo assim, bem mais minimalista do que antes, que está ficando num grupo menor de pessoas, em espaços mais reduzidos, a grande maioria de nós, de alguma forma, teve a sua vida limitada. Eu acho que é legal você perceber que a gente não precisa de grandes coisas em grandes momentos para brilhar. E, afinal de contas, não é tão difícil você descobrir seu sparkle, né? E eu acho também que é legal e discutir essa questão também, que eu acho que alguns desenhos estão trazendo exatamente para ajudar as pessoas nessa catarse coletiva de tantos lutos, né? E eu acho muito importante a gente entender e perceber, sim, e aceitar que é uma coisa que ele é inconformado com a morte, mas a gente também se conformar com a partida e entender que essas pessoas viveram suas vidas plenas, viveram e tiveram suas oportunidades, foram felizes, foram tristes, realizaram, construíram, sorriram, choraram, se interagiram com outras pessoas das mais variadas formas, deixaram a sua lembrança, a sua marca aqui e partiram. E isso faz parte
parte do ciclo natural da vida. E o filme também traz bastante essa lição, não só para o personagem, mas para a gente também refletir que a partida faz parte da vida e que é uma coisa que a gente tem que se preparar para ela, aprendendo a viver de uma forma mais saudável consigo e com os outros. Eu discordo não do que você está falando, mas eu discordo que o filme vá tratar disso assim. Eu acho que... Por causa de uma coisa que acontece no final. Não pode contar. Mas eu não vou falar, para não dar spoiler. A única coisa que eu queria falar, antes de terminar o vídeo, você quer falar mais alguma coisa antes de terminar o vídeo? É que a legenda prejudica um pouco. Assim. Então, se você estiver assistindo legendado, a tradução da legenda pode atrapalhar um pouco a ideia final do filme por causa da tradução. E outra coisa falar, a gente não viu dublado. Às vezes dublado é diferente da legenda. Eu tenho às vezes mania de assistir filme dublado com legenda. E às vezes eu vejo muito essa discrepância entre o que está sendo falado em inglês, o que está escrito e o que aquilo que foi falado em português. Então, se você já viu, por exemplo, às vezes eu revejo alguma coisa assim, eu vejo que há uma diferença. E aí a gente, não sei, com relação a quem for assistir dublado, se vai fazer tanta diferença no sentido daquilo que o personagem queria dizer. E aí, claro, tradução é sempre assim, são escolhas que o tradutor faz, e quando você traduz e traz para uma outra língua, nem sempre você consegue capturar a essência perfeita da ideia daquela palavra, porque a palavra é uma construção cultural. Então é difícil você trazer isso para uma outra língua e às vezes trazer. E eu acho que o principal problema é a palavra sparkle, que é muito importante dentro de toda a história, a gente não pode falar muito, mas a tradução que eles fazem de sparkle é para... Missão. Para missão, enfim. E aí isso dá um probleminha depois propósito. Na ideia. E também eles tratam como propósito de vida. Qual é o seu propósito, o seu objetivo de vida? O sparkle. E, enfim, eu não sei se exatamente a palavra dentro do texto construído em inglês, quando eles falam sparkle, se é exatamente isso que eles querem passar. Não me parece, não. Mas às vezes é uma escolha que o tradutor tem que fazer. Sim, mas eu acho que acaba atrapalhando um pouquinho. Mas eu acho que é isso, né? É isso aí, pessoal. Então, feliz ano novo. Quem puder assistir, assista. E já depois de assistir, já emenda e pensa como vai ser o seu 2021. Que a gente espera que seja muito mais animado, que seja muito mais movimentado, que seja muito mais vacinado, que seja muito mais saudável. E mais aglomerado. Com saúde, Sim, depois do vacinado. Depois da vacina, aí você pode aglomerar. Mas espera um pouquinho também, né? De imediatamente depois da vacina. A gente pode fazer depois um vídeo sobre isso se vocês quiserem. Porque não é só tomar vacina e ir pra rua não, tá, gente? Tem que tomar vacina. Às vezes tem algumas que são 2 doses. E mesmo depois da segunda dose, você vai ter que esperar umas 2 semanas a 3 semanas até que esteja todo o seu sistema imunológico pronto para que você possa, sim, aglomerar. E um abraço pra Simone, Gabi, Davi, TT, Flávio, que passaram por um momento difícil hoje. E qualquer coisa a gente tá aqui. Um beijo pra vocês também. Um abraço, gente.